Mãos de Luz, um guia para a cura através do campo de energia humana, de Barbara Ann Brennan, editora Pensamento. É favor notar que Mãos de Luz é um documentário e reflete a experiência pessoal da autora. O livro não deve ser interpretado como um guia independente de autocura. Se você pretende seguir alguns dos seus exercícios ou sugestões, faça-o apenas sob a supervisão de um médico ou de algum profissional da saúde. Este livro é dedicado a todas as viagens pelo caminho de volta para casa. O amor é o rosto e o corpo do universo. E o tecido conectivo do universo, o material de que somos feitos. O amor é a experiência de ser total e ligado à divindade universal. Todo sofrimento é causado pela ilusão do isolamento, que gera o medo e o ódio de si mesmo, o qual, finalmente, causa a doença. Você é o senhor da sua vida. Pode fazer muito mais do que suponha, inclusive curar-se de uma doença terminal. A única doença terminal de verdade é simplesmente o fato de ser humano. E ser humano não é de modo algum terminal, porque a morte é tão somente a transição para outro nível de ser. Quero animá-lo a sair fora dos limites normais da sua vida e começar a ver-se de maneira diferente. Quero animá-lo a viver sua vida na borda cortante do tempo, o que lhe permitirá nascer para uma vida nova a cada minuto. Quero animá-lo a permitir que sua experiência de vida seja levemente coberta pela poeira da forma. Prefácio. Esta é uma nova era e, parafraseando Shakespeare, há mais coisas entre o céu e a terra que o homem desconhece. Este livro se dirige aos que estão procurando a autocompreensão dos seus processos físicos e emocionais, que extrapolam a estrutura da medicina clássica. Concentra-se na arte de curar por meios físicos e metafísicos. Abre novas dimensões para compreender os conceitos de identidade psicossomática, que nos foram apresentados pela primeira vez por Wilhelm Reich e Walter Cannon, Franks Alexander, Flanders Dunbar, Bernard e muitos outros pesquisadores do campo da psicossomática. Seu conteúdo trata de definir experiências de tratamento e cura da história das invenções científicas no campo da energia humana e da cura. O livro é único porque liga a psicodinâmica ao campo da energia humana. Descreve as variações do campo de energia na medida em que ele se relaciona com as funções da personalidade. A última parte do livro define as causas da doença baseadas nos conceitos metafísicos, que são, em seguida, ligados às perturbações da aura. O leitor também encontrará aqui uma descrição da natureza da cura espiritual, na proporção em que ela se relaciona com o curador e com o assunto. O livro foi escrito com base nas experiências subjetivas da autora, que estudou física e fisioterapia. A combinação do conhecimento objetivo com as experiências subjetivas forma um método único de expansão da consciência para além dos confins do conhecimento objetivo. Aqueles que estão abertos
a um enfoque dessa natureza, o livro oferece um material riquíssimo que se pode aprender, experimentar e com o qual também é possível fazer experiências. Aqueles que têm objeções de peso, eu recomendaria que abrissem suas mentes para a pergunta. Há uma possibilidade de existência para essa nova perspectiva que se estenda além da lógica e da experimentação científica objetiva? Recomendo este livro com instância aos que se emocionam com o fenômeno da vida nos níveis físico e metafísico. O trabalho de muitos anos de esforço dedicado representa a evolução da personalidade da autora e o desenvolvimento dos seus dons especiais de cura. O leitor estará ingressando num domínio fascinante, cheio de maravilhas. A Sra. Brennan merece louvores por sua coragem em trazer a público suas experiências subjetivas e objetivas. Dr. John Pierracos, Instituto de Energia do Núcleo, da cidade de Nova York. Introdução, primeira parte. Vivendo num planeta de energia. Abre aspas. Sustento que o sentimento religioso cósmico é o mais forte e o mais nobre incitamento à pesquisa científica. Albert Einstein. A experiência da cura. Durante meus anos de prática como curadora, tive o privilégio de trabalhar com muitas pessoas encantadoras. Aqui estão algumas delas, com suas histórias que tornam o dia na vida de um curador tão gratificante. Minha primeira cliente, num dia de outubro de 1984, foi uma mulher de 20 e tantos anos chamada Jenny. Jenny era uma alegre professorinha que teria, mais ou menos, 1,62 m de altura, grandes olhos azuis e cabelos escuros, e conhecida entre os amigos como a Dama da Alfazema, porque adora alfazema e usa-a o tempo todo. Jenny trabalha também, durante meio período, num negócio de flores e faz admiráveis arranjos florais para casamentos e outros eventos festivos. Estivera casada por vários anos com um publicitário bem-sucedido, tendo tido um aborto vários meses antes, não conseguira engravidar outra vez. Quando Jenny procurou o médico para saber por que era incapaz de conceber, recebeu algumas notícias más. Após uma série de testes e opiniões de diversos outros médicos, chegou-se à conclusão de que ela devia submeter-se a uma histerectomia o quanto antes. Havia células anormais em seu útero, onde a placenta estivera presa. Jenny ficou assustada e deprimida. Ela e o marido tinham esperado constituir família no momento em que estivessem em boas condições financeiras. Agora isso parecia impossível. Na primeira vez que Jenny me procurou, em agosto daquele ano, não me disse nada acerca do seu histórico médico. Declarou apenas, abre aspas, preciso da sua ajuda. Diga-me o que vê no meu corpo. Preciso tomar uma decisão importante. Fecha aspas. Durante a sessão de tratamento, sondei-lhe o campo de energia, ou aura, utilizando a minha alta percepção sensorial, denominada como APS. Vi algumas células anormais no lado esquerdo inferior do útero. Ao mesmo tempo, vi as circunstâncias que haviam cercado o aborto. As células anormais
estavam localizadas onde a placenta estivera presa. Também ouvi palavras que descreviam o estado de Jenny e o que se devia fazer a respeito. Jenny precisava tirar um mês de férias, ir à praia, tomar certas vitaminas, sujeitar-se a uma dieta específica e meditar sozinha pelo menos 2 horas por dia. Em seguida, depois de passar o mês curando-se, devia voltar ao mundo médico normal e submeter-se a testes outra vez. Fiquei sabendo que a cura se completara e que ela já não precisava procurar-me de novo. Durante o tratamento, recebi informações sobre sua atitude psicológica e sobre o modo com que isso estava influindo na sua incapacidade de curar-se. Ela atribuía-se à culpa do aborto. Consequentemente, colocava uma pressão indevida sobre si mesma e impedia o corpo de curar-se depois do mau sucesso. Disseram-me, e essa é a parte difícil para mim, que ela não deveria procurar outro médico pelo menos durante um mês, porque os diagnósticos e pressões diferentes para que se submetesse a uma histerectomia estavam-lhe aumentando consideravelmente o estresse. Confragia-se-lhe o coração porque ela queria muito ter um filho. Jenny saiu do meu consultório mais aliviada e prometeu pensar em tudo o que acontecera na sessão de tratamento. Em outubro, quando Jenny voltou, a primeira coisa que fez foi dar-me um abraço apertado e um bonito poemazinho de agradecimento. Seus exames médicos estavam normais. Passaram o mês de agosto tomando conta de filhos de amigos na Ilha do Fogo. Fizera o regime, tomara as vitaminas e passara um bom período de tempo a sós, praticando a autocura. Decidira esperar mais alguns meses e depois tentar engravidar outra vez. 1 ano mais tarde, fiquei sabendo que Jenny dera à luz um saudável garotinho. O meu segundo cliente, naquele dia de outubro, foi Howard. É o pai de Mary, de quem tratei há algum tempo. Mary apresentara manchas de 3ª classe no bico dos seios, estado pré-canceroso, que haviam desaparecido depois de umas 6 sessões de tratamento. Faz agora vários anos que as manchas no bico dos seios têm se mostrado perfeitamente normais. Mary, que também é enfermeira, fundou e dirige uma organização de enfermagem que oferece cursos de atualização para enfermeiras e as prepara para os hospitais da área de Filadélfia. Interessada pelo meu trabalho, manda-me clientes regularmente. Fazia vários meses que Howard ia ao meu consultório, operário aposentado. É uma pessoa de trato encantador. Na primeira vez que veio procurar-me, estava lívido e sentia dores constantes no coração. Era-lhe difícil atravessar uma sala sem se cansar. Depois da primeira sessão de tratamento, sua tez ficou rosada e as dores desapareceram. Após 2 meses de sessões semanais, estava dançando de novo. Mary e eu temos trabalhado juntas para combinar o tratamento pela imposição das mãos com medicações à base de ervas, prescritas por um médico naturista, a fim de eliminar as placas das artérias. A partir daquele dia, continuei a equilibrar e a fortalecer o seu campo. As melhoras foram manifestadas para os médicos e os amigos. Outro cliente que vi naquele dia foi Ed, que veio procurar-me pela primeira vez com problemas de pulso.
As articulações dos braços e do pulso estavam ficando cada vez mais fracas. Ele também sentia dor quando chegava ao orgasmo no ato sexual. Tivera costas fracas durante algum tempo e, agora, a fraqueza progredira tanto que não conseguia carregar coisa alguma, nem mesmo uns poucos pratos. Na primeira sessão de tratamento que fiz com ele, vi, através do seu campo áurico, que ele machucara o cóccix aos 12 anos de idade. Na ocasião da machucadura, estava tendo inúmeras dificuldades para lidar com as incipientes sensações sexuais que experimentou na puberdade. O acidente diminuiu as dificuldades e foi-lhe possível enfrentar melhor a situação. Comprimido, o cóccix virara para a esquerda e não podia mover-se normalmente para ajudar a bombear o fluido cérebro-espinhal pelos caminhos normais, provocando grande desequilíbrio e profunda debilidade em todo o seu sistema de energia. O passo seguinte nesse processo de degeneração foi um enfraquecimento da parte inferior das costas, depois da parte média e, finalmente, da parte superior. Todas as vezes que ficava mais fraco numa parte do corpo, por falta de energia, a outra parte procurava compensar essa fraqueza. Ele passou a carregar uma grande tensão nas juntas dos braços, os quais, finalmente, deram de si e se debilitaram. Todo o processo de debilitação levou anos. Ed e eu tivemos um processo bem-sucedido de tratamento por um período de vários meses. Primeiro, ele trabalhou com o fluxo de energia para descomprimir o cóccix, realinhá-lo e, a seguir, aumentar e equilibrar o fluxo de energia através do seu sistema. Pouco a pouco, voltou-lhe toda a força. Naquela tarde, o único sintoma que restara era uma pequena fraqueza no pulso esquerdo. Mas, antes de lidar com isso, tomei a equilibrar e revigorar todo o seu campo de energia. Em seguida, gastei um pouco mais de tempo, permitindo que a energia de cura fluísse para o seu pulso. A última cliente que vi naquele dia foi Muriel, artista e esposa de conhecido cirurgião. Era a sua terceira consulta comigo. 3 semanas antes, ela me aparecera no consultório com uma tireoide grandemente aumentada. Na primeira entrevista, voltei a usar minha alta percepção sensorial, APS, para coligir informações acerca do seu estado. Pude ver, então, que a tireoide aumentada não se devia ao câncer e que, em apenas 2 sessões combinadas com a medicação receitada pelos médicos, o aumento de tamanho da tireoide desapareceria. Vi que não seria necessário cirurgia alguma. Ela confessou haver consultado diversos médicos, que lhe haviam dado remédios para diminuir a tireoide e segundo os quais a medicação a reduziria um pouco, mas, mesmo assim, não a livraria da cirurgia, havendo até uma possibilidade de tratar-se de um câncer. A cirurgia foi marcada para 1 semana depois da segunda entrevista. Administrei-lhe os 2 tratamentos com 1 semana de intervalo. Na ocasião em que ela se submeteu à cirurgia, constatou-se que não havia necessidade da operação. Os médicos ficaram muito surpreendidos. Ela reapareceu naquele dia para verificar se tudo voltara à saúde normal. Voltara. Como ocorrem esses casos aparentemente milagrosos?
O que é o que estou fazendo para ajudar essas pessoas? O processo que uso chama-se imposição das mãos, cura pela fé ou cura espiritual. Não se trata, de maneira alguma, de um processo misterioso. Trata-se, pelo contrário, de um processo muito direto, se bem que, não raro, muito complicado. Um processo que envolve a reequilibração do campo de energia, que eu domino, o campo da energia humana, existente em torno de cada um de nós. Toda a gente tem um campo de energia, ou aura, que rodeia e penetra o corpo físico, intimamente associado à saúde. A alta percepção sensorial é um modo de perceber as coisas além dos limites normais dos sentidos humanos. Por seu intermédio, podemos ver, ouvir, cheirar, provar e tocar coisas que normalmente não podem ser percebidas. A alta percepção sensorial é um tipo de ver, em que percebemos uma imagem em nossa mente, sem o uso da visão normal. Não é imaginação. Às vezes, dá-se-lhe o nome de clarividência. A APS, alta percepção sensorial, revela o mundo dinâmico do fluido interagindo com os campos de energia vital em torno e através de todas as coisas. Durante a maior parte da minha vida, tendo-me visto às voltas com o mar vivo de energia em que existimos. Por esse meio, descobri que a energia nos sustenta, nos alimenta, nos dá vida. Sentimos-nos uns aos outros por intermédio dela. Pertencemos a ela e ela nos pertence. Meus clientes e alunos me perguntam quando vi pela primeira vez o campo de energia ao redor das pessoas. Quando percebi, pela primeira vez, que eu era um instrumento útil. Em que consiste a capacidade de perceber coisas além dos limites normais dos sentidos humanos? Existe, porventura, em mim alguma coisa especial? Ou isso é coisa que pode ser aprendida? A ser assim, que podem fazer as pessoas para dilatar os limites da sua percepção? E que valor tem isso para as suas vidas? Para responder a essas perguntas, preciso voltar ao princípio. Minha infância foi muito simples. Cresci numa fazenda de Wisconsin. Como não havia muitas crianças para brincar comigo na minha área, passei grande parte do tempo sozinha. Deixava-me ficar horas e horas sentada no meio do mato, imóvel e só, esperando que os animaizinhos viessem a mim. Eu procurava fundir-me com as coisas que me cercavam. Só muito depois comecei a compreender o significado desses períodos de silêncio e espera. Nos momentos tranquilos, no mato, eu entrava num estado ampliado de consciência em que era capaz de perceber coisas além dos limites humanos normais da experiência. Lembro-me de saber onde se encontrava cada animal sem olhar. Podia sentir-lhe o estado. Quando eu caminhava de olhos vendados no mato, sentia as árvores muito antes de poder tocá-las com as mãos. Compreendi que as árvores eram maiores do que pareciam ser aos nossos olhos. As árvores têm à sua volta campos de energia vital, e eu os estava sentindo. Mais tarde, aprendi a ver os campos de energia das árvores e dos animaizinhos. Descobri que tudo
tem um campo de energia à sua volta. Campo este que se assemelha, mais ou menos, à luz de uma vela. Comecei a notar, igualmente, que tudo se achava ligado por esses campos de energia, que não existia espaço sem um campo de energia. Todas as coisas, inclusive eu, estávamos vivendo num mar de energia. Essa descoberta não foi emocionante para mim. Era simplesmente uma experiência minha, tão natural quanto ver um esquilo comendo uma bolota no galho de uma árvore. Nunca teorizei essas experiências. Eu aceitava tudo como perfeitamente natural. Presumia que todo o mundo o soubesse e depois me esqueci de tudo. À proporção que cresci e ingressei na adolescência, deixei de aventurar-me pelo mato. Dei de interessar-me pelo como as coisas funcionavam e pelo porquê são, como são. Interrogava todas as coisas numa busca de ordem e desejosa de compreender o modo com que o mundo funcionava. Fui para o colégio, recebi um diploma de mestre de ciência em física atmosférica e, em seguida, trabalhei para a NASA, fazendo pesquisas durante certo número de anos. Mais tarde me exercitei e me dediquei ao aconselhamento de pessoas. Somente depois de haver trabalhado nesse campo durante certo número de anos é que comecei a ver cores à volta da cabeça das pessoas e me lembrei de minhas experiências infantis no mato. Compreendi, então, que tais experiências eram o início da minha alta percepção sensorial ou visão clarividente. Essas deliciosas e secretas experiências conduziram-me, finalmente, a diagnosticar e a curar pessoas que se achavam em situação crítica. Ao olhar para trás, vejo o modelo de desenvolvimento das minhas capacidades começando desde o berço, como se minha vida tivesse sido guiada por uma mão invisível que me levou a cada uma das experiências e me conduziu através de cada uma delas, gradativamente, de modo muito parecido com a passagem pela escola, a escola a que damos o nome de vida. A experiência no mato ajudou a ampliar meus sentidos. Depois, minha educação universitária ajudou a desenvolver o pensamento lógico da minha mente. Minha experiência de aconselhamento me abriu os olhos e o coração para a humanidade. Finalmente, meu treinamento espiritual, que discutirei mais tarde, emprestou suficiente credibilidade às minhas experiências não ordinárias para abrir a mente a fim de aceitá-las como reais é. Pus-me a criar uma estrutura com a qual me fosse dado compreender tais experiências. Pouco a pouco, a alta percepção sensorial e o campo da energia humana vieram a ser parte integrante da minha vida. Acredito firmemente que eles podem tornar-se parte integrante da vida de qualquer pessoa. Para desenvolver a APS, faz-se mister entrar num estado ampliado de consciência. Há muitos métodos para fazê-lo. A meditação está se tornando o mais conhecido e pode ser praticada de muitas maneiras. O importante é encontrar a forma que melhor se ajuste a cada um. Mais adiante, apresentarei algumas sugestões a respeito da meditação, entre as quais o leitor poderá escolher. Descobri também que podemos entrar num estado ampliado de consciência trotando, andando, pescando, sentando-nos numa duna de areia e observando o fluir e refluir das águas, ou sentando-nos nas matas como eu fazia quando criança. Como é que você
faz, quer lhe chame meditação, devaneio ou outra coisa qualquer. O mais importante aqui é dar-nos tempo suficiente para prestar atenção a nós mesmos. Tempo suficiente para silenciar a mente barulhenta que não para de falar sobre o que precisamos fazer. Como teríamos podido vencer aquela discussão? O que deveríamos ter feito? O que está errado conosco, etc. etc, etc. Afastado esse rumorejo incessante, abre-se para nós um mundo inteiramente novo de suave e harmoniosa realidade. Começamos a misturar-nos com as coisas que nos cercam, como eu fazia no mato. Ao mesmo tempo, nossa individualidade não se perde, mas, ao contrário, se intensifica. O processo de fundir-nos com as coisas que nos cercam é outra maneira de descrever a experiência de uma percepção ampliada. Voltemos a considerar, por exemplo, a vela e sua chama. Normalmente, nos identificamos com um corpo, a cera e o pavio, dotado de consciência, o fogo. Quando ingressamos num estado de consciência ampliada, vemo-nos também como a luz que vem da chama. Onde começa a luz e onde termina a chama? Parece haver ali uma linha divisória, mas onde está ela exatamente quando olhamos mais de perto? A chama é completamente penetrada pela luz. A luz da sala, que não provém da vela, mar de energia, penetra a chama? Penetra. Onde começa a luz da sala e onde termina a luz da vela? De acordo com a física, não há limite para a luz de uma vela, que se estende ao infinito. Onde fica, então, o nosso limite final? Segundo minha experiência da APS, resultante de uma consciência ampliada, não existe limite. Quanto mais amplo minha consciência, tanto mais se amplia a minha APS. Maior quantidade de realidade entra no meu espaço visual, mas sou capaz de ver uma realidade que já está lá, mas que, antes disso, fugia à minha percepção. À proporção que se amplia a minha APS, maior quantidade de realidade entra no meu espaço visual. Lembrando que APS é alta percepção sensorial. A princípio, eu só via os campos de energia mais grosseira ao redor das coisas. Eles só se estendiam cerca de 1 polegada, ou coisa que o valha, além da pele. À medida que me tornei mais proficiente, pude ver que o campo se estendia mais a partir da pele, mas era constituído, aparentemente, de uma substância mais fina ou de uma luz menos intensa. Todas as vezes que eu acreditava ter encontrado o limite, acabava enxergando subsequentemente além daquela linha. Onde está a linha? Cheguei à conclusão de que seria mais fácil dizer que só há camadas. A camada da chama, depois a da luz da chama, depois a da luz da sala. Cada linha nova é mais difícil de distinguir. A percepção de cada camada externa requer um estado de consciência mais ampliado e uma APS mais aprimorada. Quanto mais se expande o estado de consciência, a luz que se via antes disso, menos distinta, se intensifica e define mais nitidamente. À proporção que eu desenvolvia minha alta percepção sensorial com o passar dos anos, fui compilando observações.
Fiz a maior parte delas durante os 15 anos em que trabalhei como conselheira. Havendo eu estudado física, mostrei-me cética quando comecei a ver os fenômenos de energia em torno do corpo das pessoas. Mas como os fenômenos persistiam, ainda que eu fechasse os olhos para afastá-los, ou desse voltas pela sala, comecei a observá-los com mais atenção. E assim principiou minha jornada pessoal, levando-me para mundos de cuja existência eu nunca suspeitara, mudando completamente o modo com que experimento a realidade, as pessoas, o universo e minha maneira de relacionar-me com cada um deles. Vi que o campo de energia está intimamente associado à saúde e ao bem-estar da pessoa. Se esta não for sadia, o mal se evidenciará no campo de energia como um fluxo desequilibrado de energia e ou uma energia estagnada que deixou de fluir e aparece com cores escurecidas. Em compensação, a pessoa saudável mostra cores brilhantes, que fluem com facilidade num campo equilibrado. Essas cores e formas são peculiares a cada doença. A APS é extremamente valiosa em medicina e no aconselhamento psicológico. Utilizando-a, tornei-me proficiente no diagnosticar problemas, tanto físicos como psicológicos, e no descobrir maneiras de resolvê-los. Com a APS, o mecanismo das doenças psicossomáticas patenteia-se bem defronte dos nossos olhos. A APS revela o modo com que se inicia nos campos de energia a maioria das doenças e é depois, com o tempo e com os hábitos de vida, transmitida ao corpo, transformando-se